Queridos irmãos, que a doce e maravilhosa paz do Senhor esteja com todos vocês nessa noite. Amém. Olha, o pastor Diego me disse aqui que o povo mais feliz de São Paulo está presente aqui essa noite. Deus abençoe, queridos, podeis assentar. Minha gratidão ao pastor Diego, sua digníssima esposa, essa linda comunidade de fé que já está no meu coração, por me receber aqui mais uma vez essa noite. Eu tenho esse grande privilégio, não é? De pregar a palavra de Deus, e me recordo agora daquela experiência notável de Billy Graham. Eu sou apaixonado pelo inesquecível pastor Billy Graham, que já está com o Senhor Jesus, quando certa feita cogitaram a Billy Graham para que ele fosse presidente dos Estados Unidos. Alguém disse: reverendo Billy Graham, por que o senhor não se candidata à presidência dos Estados Unidos da América? Com certeza ele tinha uma probabilidade muito grande de ser presidente dos Estados Unidos. Ele disse assim: olha, você está querendo me rebaixar? Quem entendeu aqui? Ele disse assim: eu sou embaixador em cadeias, eu sou maior do que o presidente dos Estados Unidos da América. Então, obrigado, pastor Diego, por essa tão grande honra e também tamanha responsabilidade. Da próxima vez o senhor inverte, né? Coloca eu em primeiro lugar, aí traz, né? Porque geralmente quem inicia e quem finaliza é uma grande responsabilidade, mas nós tributamos a Deus toda a honra e toda a glória. Por gentileza, meus queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus desta feita no Evangelho de Marcos, capítulo de número 9. Evangelho conforme escreveu Marcos, capítulo de número 9. Dos versículos 2 a seguir. Marcos é considerado um dos evangelhos sinóticos, assim como Mateus e Lucas. Mateus escreve para os judeus e apresenta Jesus como aquele que é o cumpridor das profecias messiânicas, e Jesus é rei. E é lindo que Jesus é rei desde o seu nascimento. Ninguém nasce rei, meu irmão, mas Jesus já nasceu como rei. Os magos perguntam àquela criança que está deitado e diz assim: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Já nasceu como rei. E a Bíblia menciona Jesus de 6 formas diferentes como rei. Ele é rei da glória no Salmo 24. Ele é rei de justiça em Isaías 32. Ele é rei dos judeus em Mateus 2. Em Mateus 27 ele é rei de Israel. Em 1 Timóteo 6 ele é rei imortal. E no Apocalipse 19 ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Glória seja dado ao seu nome. Marcos escreve para os romanos. E é por isso que vocês não veem uma genealogia no começo de Marcos. Mateus, ele é rei. Então, um rei tem ancestrais poderosos. Agora, Marcos não. Marcos apresenta Jesus como servo, como aquele que está sempre disposto a servir. Tanto que o texto áureo de Marcos é Marcos 10, 45, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, em Marcos, Jesus é o servo. Em Lucas, ele é o homem perfeito. E em João, ele é muito mais do que um rei. Ele é muito mais do que um servo. Ele é muito mais do que um homem perfeito. Ele é Deus e deve ser adorado para todo o sempre. Glória a Deus. Então, leiamos nesta noite Marcos capítulo 9, dos versos 2 a seguir. A epígrafe da minha Bíblia tem o título A Transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os sós à parte a um alto monte. E ele foi transfigurado diante deles, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas,
como nenhum lavandeiro na terra poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Mas não sabiam o que dizer, por estarem todos espantados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria o ressuscitar dentre os mortos. Interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas, como pois está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Diga amém por essa palavra. Amém. Queridos, se fôssemos dar um título a esta reflexão, esta noite, eu sugiro este: cristianismo que brilha. Será que o nosso cristianismo tem brilhado? Será que a forma com que estamos levando a vida cristã tem brilhado, tem alcançado e abençoado e transformado mais pessoas? Quero começar esta mensagem contando uma ilustração que talvez alguns dos senhores, ou a grande maioria, conheça. É aquela ilustração famosíssima da serpente e do vagalume. A serpente desesperadamente começa a perseguir o vagalume. O vagalume, cansado daquela corrida, daquela caçada ensandecida, olha para a serpente e diz: Serpente, posso lhe fazer 3 perguntas? E a serpente, muito brava, disse: Olha, faça logo, porque eu vou te devorar. A primeira pergunta, serpente: fiz algum mal para você? A serpente respondeu: Não, você não fez nenhum mal para mim. A segunda pergunta: faço parte da sua cadeia alimentar? A serpente respondeu: Não, você não faz parte da minha cadeia alimentar. A última pergunta, faça logo, vagalume: por que você está me perseguindo? Aí a resposta da serpente é muito emblemática: é porque eu não aguento ver você brilhar. Irmãos, quem brilha é diferente. Quem brilha, Satanás tenta de todas as formas destruir. Quem brilha, onde chega, promove uma mudança. Quem brilha, onde chega, toma o ambiente. Você está entendendo aquilo que Deus está falando ao seu coração nessa noite? É por isso que vocês estão aqui na Avenida Itaberaba 4330, porque vocês estão aqui para brilhar, gente, para ser diferença, para ser bênção na vida das pessoas. E o desejo do meu coração nessa noite, após esses 6, 7 dias de conferência, que você saia daqui brilhando, 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 e onde você entrar, a luz de Deus entra com você. Aonde você pisar, a presença de Deus pisa com você. Se tiver enfermidade, vai ter que bater em retirada. Se tiver tristeza, vai ter que desaparecer. Se tiver angústia, a alegria entrará. Porque onde você entra, o homem das mãos furadas entra com você, meu irmão. Glória
ao nome do Senhor Jesus. Isso acontece muito comigo, é impressionante, não sou melhor do que ninguém, mas alguns lugares eu já tive algumas experiências, e vou contar para a glória de Deus. Eu me lembro, pastor Diego, que há muito tempo atrás, eu não vou aqui revelar a minha idade, né? Eu estou com 30 anos, quem me dera, os meus 30 anos já passaram um pouco, que eu era batista, né? Minha formação é batista, e eu estava conhecendo uma igreja pentecostal, fui para uma vigília, e fui ali batizado com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas, e aquela época foi uma época que eu buscava muito a Deus, era muito consagrado a Deus, e eu falo isso com muito respeito aos nossos irmãos batistas, não é? E de repente uma moça ficou totalmente endemoniada num dos cultos dos lares que estavam fazendo ali, e as pessoas foram me chamar, porque sabia que Deus estava me usando muito, era um jovem, era um adolescente, e chegando naquele lugar, olha que coisa tremenda, irmãos, como Satanás conhece. Era uma viela, pastor Diego, muito estreita, né? Aquelas vielas que as casas vão se afunilando, e o pessoal estava cantando lá. Note bem, estou falando aqui com muito respeito, pessoal. Nenhuma igreja é melhor do que a outra. A igreja tem o cabeça, que é Cristo Jesus. E nós respeitamos as diferenças. Lá no céu não vai ter batista, não vai ter Assembleia de Deus, não vai ter comunidade livres em Cristo. Lá todos nós seremos uma só família, cujo Deus é o Senhor Jesus Cristo. Mas eu me lembro que chegando ali, Satanás deu um grito lá. Ele não! Como é que ele sabia? Porque trouxeram ele aqui. Eu odeio ele. Como é que ele sabia? As pessoas estavam cantando lá, Castelo forte é nosso Deus. E o demônio lá, batendo cabeça, batendo em todo mundo. A moça magérrima, eu não sei se vocês já tiveram o privilégio de ver uma pessoa endemoniada, é uma força descomunal, é hercúlea, é um negócio terrível. Mas Satanás reconheceu que ali estava chegando um homem de Deus. Pastor Marcelo, onde o senhor quer chegar com isso? Eu quero declarar sobre a sua vida, que onde você chegar, o inferno vai ter que respeitar você, meu irmão. Aleluia! Está na Bíblia. Lembra daqueles 7 filhos de judeus que foram expulsar aquele demônio? E a Bíblia diz que os demônios se assenhoreando-se deles, esse é o termo que uma das nossas traduções usa, deu um pau nos 7 filhos de judeu, porque eu aprendi também uma coisa, não é em todo nome, não é em toda boca que o nome de Jesus funciona, viu gente? Cuidado, não é em toda boca que o nome de Jesus funciona. Satanás conhece, bateu naqueles 7 filhos de judeus, e eles disseram assim, olha que coisa, hein? Eu sei quem é Paulo, olha, e sei o Deus que Paulo serve, mas vocês, quem vocês são? Aí eu aprendo uma verdade com Paulo. Paulo era admirado no céu e era respeitado no inferno. Então, queridos, eu quero extrair algumas lições desse texto aqui essa noite, desta linda oportunidade que o pastor Diego e a sua igreja me traz muita alegria ao meu coração, sobre cristianismo que brilha. A primeira verdade, pessoal, se vocês estão com a Bíblia aberta, por gentileza, está no versículo 2, Marcos 9, 2, aqui está a primeira verdade do cristianismo que brilha. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, e levou sós à parte a um alto monte. Grave com todo cuidado, com todo carinho, essa expressão aí na sua Bíblia, e eu tiro aqui a primeira lição, repita após mim para que fique gravado. Estou pregando para uma igreja que ama a palavra de Deus. Repita após mim: cristianismo que brilha, ele escala os montes. Escalar os montes aqui é muito mais do que subir ao monte. Eu não sei se o pastor Diego, essa igreja, tem o costume de subir aos montes, né? Eu conheço muitas pessoas que oram nos montes, mas há um perigo muito grande, com todo respeito, da gente espiritualizar demais o lugar. Alguns amigos meus dizem assim: pastor Marcelo, eu fiz uma campanha no monte e Deus ouviu a minha oração porque eu estava no monte. Então peraí, você está
paganizando o lugar. Pessoal, não é o lugar que faz a pessoa, é a pessoa que faz o lugar. Meu Deus do céu, quem pegou essa chave aqui? Isso é importante que eu falei agora, hein? Não é o lugar que faz a pessoa, é a pessoa que faz o lugar. Você pode estar debaixo de uma tempestade, se você orar ao Deus de Israel, Ele responde você da mesma maneira. Então, pessoal, escalar os montes aqui fala que o padrão do cristianismo, vamos lá, o padrão do cristianismo é alto. Você é diferente, irmão. Ninguém deu glória a Deus, então eu vou dar glória a Deus. E você é diferente não pelo carro que você anda, você é diferente não pelo dinheiro que você tem na conta, você é diferente não pelos diplomas que você tem na parede, você é diferente porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Então o cristianismo que brilha escala os montes, ou seja, o padrão é elevado. Veja como o padrão é elevado. Jesus está pregando o Sermão do Monte, aquilo que John Stott, que foi capelão da rainha da Inglaterra, disse que é a constituição dos cidadãos do reino. Eu não sei se tem algum advogado aqui no nosso meio, mas todo advogado sabe que o que rege o país é a Constituição Federal, é a Carta Magna, a Constituição Cidadã. Cada jurista dá um termo, de modo que todas as leis devem estar subordinadas à Constituição Federal. Ela está lá no topo da pirâmide de Kelsen. Então, John Stott, que foi capelão da rainha da Inglaterra, diz que o Sermão do Monte é a constituição dos cidadãos do reino. E olha como é difícil, não vamos dizer que é fácil. Jesus, eu cheguei aqui e estavam lendo o texto. Se o teu inimigo tem fome, o que você faz? Você mata ele? O que você faz? Dar comida para o inimigo. Uau! O inimigo te pede a capa, o que você faz? Entrega a bolsa. Ele manda você caminhar 1 milha, o que você tem que fazer? 2, o que é isso? Diga, padrão elevado. Irmão, o seu pensamento é diferente, as suas atitudes são diferentes, você fala diferente, você canta diferente, você anda diferente, os seus sentimentos são diferentes. Olha uma frase que me veio à memória agora de Tertuliano, um dos pais da igreja: quer ser feliz por um momento? Vingue-se. Sabe aquele inimigo seu que aprontou com você, que deu cano em você, que prejudicou você, que deixou você lá embaixo? Você quer ser feliz por um momento? Vingue-se dele. Use as mesmas armas que ele usou, faça pior do que ele. Agora olha o que Tertuliano fez e falou: você quer ser feliz para sempre? Perdoe. Isso é padrão elevado, querido. Deus está chamando a comunidade Livres em Cristo para um padrão maior, e o seu padrão é o céu, a sua língua é do céu, o seu coração é do céu, a sua mentalidade é do céu, meu irmão. Cristianismo que brilha escala os montes. Cristianismo que brilha é outro padrão, é outro formato, é outra maneira de proceder. É isso que está nas entrelinhas desse texto. Mais do que um lugar, porque de fato Jesus foi orar, porque Jesus não tinha casa, ele era um rabi itinerante. Tem um maluco aí, num pregador famoso, que Jesus tinha uma casa. Não tinha, não. Jesus era um rabi itinerante, ele não parava. Então, quando ele queria ter comunhão com o Pai, ele ia ao monte orar. Mas aprenda isso, querido, não é o lugar que faz a oração. Você pode estar debaixo de canivete chovendo, se Deus estiver com você, aquele troço não pega em você, aquele mal não pega em você, e você vai orar e Deus vai responder você. Não vamos paganizar o cristianismo, não é? Principalmente, eu amo Israel, já tive Israel algumas vezes, estudei em Israel, fazendo um curso de aperfeiçoamento do hebraico, eu sou apaixonado pelo hebraico.
E as pessoas dizem, eu vou orar lá no Kotel Hamaravi, nós chamamos Muro das Lamentações, os judeus chamam Kotel Hamaravi, o muro ocidental, que é o resquício do segundo templo, daquele lugar onde Deus habitou, daquele lugar onde a glória de Deus desceu, e eles então colocam, você já deve ter visto, papéis entre as brechas das pedras, para dizer, nossa, como a glória de Deus está lá, a oração vai ser prontamente. Não, irmão, não paganize a sua mente. Você pode orar no quarto, você pode orar no metrô, você pode orar na sua sala, você pode orar no seu carro, você pode orar quando você está trabalhando, você pode orar quando você estiver cozinhando, você pode orar quando você estiver negociando, porque o Deus que nós servimos não é restrito a um lugar, Ele é o Deus das nações, Ele é o Deus de todo lugar. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Então, cristianismo que brilha, escala os montes. A segunda verdade que extraímos desse texto, sobre cristianismo que brilha, está ainda no versículo de número 2, a parte B, quando diz assim, foi transfigurado diante deles. Eu falo e vocês repetem, por gentileza. Cristianismo que brilha é metamorfoseado. Isso, vamos falar mais rápido dessa palavra aí. Vamos ver quem não vai travar nela aí agora, hein? Vamos lá, metamorfoseado. Eu treinava oratória com grandes oradores, eles davam uns textos para a gente ler, não é? Ali naquela magafa-guifa, há uma magafa-guifa ao ninho de magafas gafinhos. Quando os magafas gafinhos gifam, todas as magafas gafinhas gifam. Você consegue? Cristianismo que brilha é metamorfoseado. É a palavra grega que aparece aqui para transfiguração. Meta é acima e morfê é forma. Irmãos, se Jesus já era santo, sim ou não? Santo nas suas palavras, santo no seu amor, santo na sua misericórdia, santo no seu pensamento, santo no seu deitar, santo no seu levantar. Ele era santo. Olhar para aquele homem deveria ter sido uma das experiências mais incríveis que aqueles apóstolos tiveram. O homem que com uma palavra dizia, mar, aquieta-te, e o vento. Que autoridade! Para mim, pastor Diego, o senhor pode, depois de me corrigir, um dos milagres mais extraordinários da Bíblia, depois de Lázaro em estado de putrefação, de decomposição, é o milagre quando Jesus cura os 10 leprosos, porque a lepra naquela época era terrível, era estigmatizadora, deixava buracos na pele, talvez não tinham mais o nariz, não tinham mais a boca, por isso que eles eram isolados, e quando alguém passava perto deles, dizia, impuro! Diz a Bíblia que Jesus não tocou neles, Jesus disse, vão e mostrem ao sacerdote. Diz a Bíblia em Lucas, que indo eles foram curados no meio do caminho. Irmãos, é muito poder numa palavra, não é? Foram curados indo, Jesus não colocou a mão sobre eles, Jesus diz, vão e mostrem ao sacerdote, e indo eles foram curados. Irmãos, se Jesus dá uma palavra para você aqui nessa noite, quem crê? Tudo muda. Se Jesus direcionar uma palavra na tua casa, aquele mal sai de lá hoje. Se Jesus direcionar uma palavra na tua vida hoje, amanhã você assina o maior contrato da sua vida. Uma palavra. E diz o texto que ele se metamorfoseou, ou seja, ele ficou transformado. Isso é cristianismo que brilha, irmão. Você foi transformado.
Aquele que mentia não mente mais, aquele que falava mal não fala mais. Você é uma nova criatura, querido, você é um vaso de Deus, você é luz do mundo, você é sal da terra, você é herança de Deus, você é cordeiro de Cristo, você é nação real, você é sacerdócio real, nação santa, propriedade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi transformado. O que é metamorfosear aqui? É transformar, é transfigurar. Deixa eu declarar essa palavra sobre a tua vida, minha irmã, meu irmão. Não é a Mary Kay que a senhora coloca aí na sua face, não. Você vai sair daqui com um brilho tão grande que as pessoas vão olhar para você e vai dizer: nossa, como você está diferente. Nossa, o que está acontecendo? Que o teu rosto está brilhando. É mudar a forma. Cristianismo que brilha. Qual é a tragédia do cristianismo atual? Que tem muita informação e pouca transformação. Gente que continua com os mesmos hábitos, gente que continua nos mesmos erros, nas mesmas falhas, nas mesmas situações. Não, irmão, Deus nos chamou para vivermos uma vida superlativa, Deus nos chamou para vivermos uma vida abundante, Deus nos chamou para vivermos uma vida de novidade de vida. Não é de derrota em derrota, não é de fracasso em fracasso, é de glória em glória, é de fé em fé, é de paz em paz. Cristianismo que brilha é metamorfoseado. Você já imaginou essa cena? E cada evangelista vai dar um detalhe. Por exemplo, no verso 3, aqui do texto ora lido, de Marcos 9, diz que as suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas. Alguém que é mais inteligente do que eu, que tem várias pessoas aqui assim, pode me dizer algo mais branco que o branco? Por favor. Quem sabe tem um Einstein aqui? Mas diz o texto que as suas vestes tornaram-se sobremodo brancas, pastor Diego, como nenhum lavadeiro na terra poderia alvejar. Uma das coisas mais lindas que eu vi de branco é a neve. Já viu neve? Acho que não tem coisa mais branca do que aquilo. Mas o texto diz que ficou tão branco, tão branco, tão branco, que nenhum lavadeiro na terra conseguiria aquela brancura. Oh Deus! Que coisa linda, meu irmão, que você saia daqui nessa noite vestido com as vestes da justiça de Cristo. Nenhuma condenação há sobre a tua vida. Deus mandou dizer essa palavra para alguém: não aceite Satanás se cair no seu ouvido. Ah, você fez isso, ah, você fez aquilo. Feche a porta na cara dele e diz: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Maravilha! Ele mudou as vestes. Aleluia! Irmão, dá glória a Deus aqui é de graça. Diga para alguém do seu lado aí, fala para ele: dá glória a Deus aqui é de graça. Fala para ele: dá glória a Deus aqui é de graça. Você não paga para dar glória a Deus aqui. Você manda a glória para cima, Deus visita a sua casa. Você manda aleluia, Deus dá um livramento para o seu filho. Você diz: exaltado seja o Senhor, Deus faz os portões do inferno tremer diante da sua vida. Maravilha! Mateus, que também, como eu disse, é o evangelho sinótico, olha o que diz em Mateus 17:2, no mesmo texto: foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol. Uau!
e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Que coisa, irmãos. Que extraordinário. Deus está nos chamando hoje para sairmos do ordinário e atravessarmos para o extraordinário. Para sairmos do natural e conhecermos o sobrenatural. Quem crê que Deus tem mais para esta igreja aqui? Quem crê que Deus tem mais almas para este lugar aqui? Que Deus quer operar sinais e maravilhas aqui. Que Deus quer fazer coisas extraordinárias, não para que o homem seja glorificado, mas para o povo saber que Deus existe. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será o mesmo para todos sempre. Cristianismo que brilha, produz transformação. As pessoas têm que ver a transformação em você. As pessoas têm que ver algo diferente em você. E o que é, pastor Marcelo? É a presença de Deus. É a glória de Deus. Oh, deixa eu declarar essa palavra sobre a tua vida. O maior templo do mundo, querido, não é lá a mesquita de Al-Aqsa, onde os judeus querem colocar o terceiro templo. O maior templo do mundo não é a catedral gótica de Milão. O maior templo do mundo não é a catedral de Westminster na Inglaterra, onde estão os maiores teólogos que a Inglaterra conheceu. O maior templo do mundo é você, porque o Espírito de Deus habita em você. Em você, em você, em você. Aleluia! Tremendo é o nosso Deus. Aleluias! Aleluias! Terceiro lugar, repita após mim: cristianismo que brilha produz admiração. Olha o versículo de número 6. Pedro não sabia o que estava a dizer, porque estavam aterrados, estavam espantados, estavam admirados. Deixa eu fazer uma pergunta para você: alguém já se admirou com o cristianismo que você está vivendo? Alguém já olhou para você e disse assim: eu quero ser crente como você, eu quero ser um pai como você, eu quero ser um filho como você. Eles estão admirados. E não era para menos, porque para mim um dos textos mais gloriosos do Novo Testamento é esse aqui, gente. Porque Jesus, diga, olha quantas coisas extraordinárias tem nesse texto. Olha como a Bíblia é rica. Eu vou falando e vocês vão repetindo. Diga assim: Jesus foi transfigurado, suas vestes tornaram-se resplandecentes, seu rosto brilhava como o sol. Aparecem ali Elias e Moisés. Há uma nuvem de glória. O céu se abre e o Pai fala. Deus, extraordinário, extraordinário. Transfiguração, vestes resplandecentes, brilho no rosto como o sol. Aparecem Moisés e Elias, e aqui tem uma revelação. Como é que Pedro sabia que era Moisés e Elias sem nunca ter estado com eles? Imagine que você nunca viu Paulo, nunca viu Abraão, e quando você chegar lá, você não vai perguntar: onde está Abraão, Senhor? Sabe por quê, irmão? Aqui foi uma revelação. Isso não é teologia, isso é revelação. Tem coisa que a teologia não resolve, tem que ser revelação. O céu não é um lugar de perguntas, o céu é um lugar de respostas. Ah, quem pode dar glória a Deus por essa palavra? Pedro não perguntou: é você, Moisés? Quando ele olhou, ele disse: Moisés. Quando ele olhou, ele disse: Elias.
Sabe por quê, irmão? No céu tudo é pleno. O conhecimento é pleno, a saúde é plena. Se eu fosse você, davam glória a Deus. A sabedoria é plena, a graça é plena, o regozijo é pleno. Lá não haverá Covid, lá não haverá cemitério, lá não haverá dor, lá não haverá hospital, porque o Cordeiro que está no meio da cidade enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Aleluia! Aleluia! Esse é um dos textos que eu advogo que nós nos reconheceremos no céu. Ninguém ficou indicando para Pedro. Pedro deve ter perguntado, você não vê isso? Pedro olhou e disse, estão aqui Moisés e Elias. Sem nunca ter estado com Moisés. Eles estão quase 2-3 mil anos atrás. Ah, irmãos, cristianismo que brilha, produz admiração. Eles estão admirados, está tão admirado que Pedro chega com todo respeito, blefou, Senhor, façamos aqui uma cabana. O que é isso? Ele está dizendo que Moisés e Elias é a mesma estatura do Filho de Deus. Olha, é uma cabana para Moisés, o maior representante da lei. Uma cabana para Elias, o maior representante. E o Senhor, aí daqui a pouco o céu se abre, a nuvem se abre e corrige a Pedro. Pedro, não é mais Moisés, não é mais Elias, é o meu filho, é o meu filho, é o meu filho. Por quê? Ele é maior que Moisés, ele é maior que Elias, ele é maior que Araão, ele é maior que Jefité, ele é maior que Sansão, ele é maior que Gideão, ele é maior que Baraque, ele é maior que Eude, ele é maior que Sangar, ele é maior que Salomão, ele é maior que Jeremias, que Isaías, que Zacarias, ele é maior do que todos. Aleluia! Aplauda mais forte, porque não é para mim, é para Ele que é maior. Ele é maior do que tudo, do que todos. É Ele que vocês devem ouvir. Moisés passou, Elias passou, é Ele. Cristianismo que brilha, produz admiração. Eles estão espantados. Não é para menos, irmão. O Filho de Deus se transfigurou. Seu rosto brilha como o sol. Moisés e Elias aparecem. Uma nuvem de glória está envolvendo eles. E a voz do Pai a Ele ouvir. Que riqueza é a Bíblia, irmãos. Ame a Bíblia. Seja apaixonado pela Bíblia. Eu disse aqui algumas vezes que eu já estive aqui, essa é a terceira ou a quarta vez. Sabe qual é a primeira coisa que o filho do judeu ortodoxo aprende a falar? Não é Abba, que é papai. Não é Imalé, que é mamãe, é o Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Escuta, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. E quando a criança decora o Shema, o pai leva mel à boca da criança. E vocês fazem a seguinte pergunta: por que, pastor Marcelo? Para a criança associar que a palavra de Deus é mais doce que o mel. Ame a Bíblia. Ame a Bíblia. Seja apaixonado pela Bíblia. Isso aqui não é história da carochinha não, irmão. Isso aqui é o retrato de Deus para o homem. É a oração, como disse Mateus Henry, é uma carta que enviamos a Deus. E a Bíblia é uma carta que Deus enviou aos homens. Isso é sério. Ame a palavra. Fale a palavra.
inculque a palavra. Deixa eu falar um negócio para você, o tanto que você conhece de Deus, é o tanto que você conhece da palavra. Não tem como você conhecer a Deus, não é pelas revelações, pelas elucubrações, por visões ou revelações, é o tanto que você tem da palavra. Quando o diabo veio atacar Jesus, usando o Salmo 91 fora de contexto, Jesus também disse, também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Quando você conhece a palavra, ela te dá vitória. Ela faz você prosperar no dia mau. Ela te dá paz na hora da calamidade. Ela coloca os seus pés sobre a rocha. Ela firma os teus passos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, farol baixo, e luz para o meu caminho, farol alto. Ela ilumina embaixo, mas ela ilumina lá em cima também. Quarto lugar, já caminhando para a conclusão desta mensagem, porque não é pelo muito falar que seremos ouvidos, não é? Então vamos lá, vamos repetir aqui para ver se ficou gravado, hein? Primeiro, cristianismo que brilha escala os montes, vocês. Segundo, cristianismo que brilha é metamorfoseado. Terceiro, cristianismo que brilha produz admiração. A quarta verdade desse texto sobre cristianismo que brilha, ele não faz publicidade. Ninguém deu glória a Deus. Parece que Jesus não gostava de Instagram, de Facebook. E é extraordinário isso, porque olha o versículo 9. Eu disse parece, viu, irmãos? O pastor Marcelo tem Instagram e tal. Aproveitando isso, siga, né? Siga a gente lá, né? Hashtag fica a dica, Marcelo Hebraísta no Instagram. Segue lá, conteúdo preciosíssimo, Marcelo Hebraísta com H no Instagram, muita aula de cultura judaica, muitas preciosidades da Bíblia, tem abençoado muitas pessoas o meu Instagram, para a glória de Deus, não é para a minha glória, lá eu estou semeando a palavra, falando a palavra, ensinando a palavra, Esses dias eu ensinei sobre a palavra pahad, juntos, pahad, pahad é medo em hebraico. E o hebraico tem isso, ela é formada por letras e as letras formam acrósticos e os acrósticos formam palavras. Então, P é boca. O hebraico é a única língua que o pé é boca. A letra Het é abrigo e Dalet é porta. Olha que coisa. Boca, abrigo e porta. Diante do medo, o que a sua boca vai pronunciar? Olha que revelação. Que o problema não é o medo, é como você reage ao medo. Você vai tremer? Estava lá os homens de Saul tremendo. Aí veio um menino como eu, corajoso, franzino, meio loirinho. Disse assim, Golias, quem és tu para afrontares o exército do Deus vivo? Você vem a mim com vara e com pau, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Então, boca, abrigo. Quando você declara a palavra de Deus, o medo passa, porque você está no abrigo. Meu Deus, ninguém deu glória a Deus aí, ó. Olha que revelação. E o abrigo, a outra letra é Dalet, que é porta. Quem é o abrigo? Quem é a porta? Jesus. Quando o medo vem e você declara a palavra, você entra no abrigo, que se abre uma porta, e essa porta é Jesus de Nazaré. Extraordinário, é a Bíblia. Então vale a pena. Você quer conteúdo com qualidade, né? E também tem muita, permita-me usar essa palavra chula, porcariada por aí, né? Siga coisa com conteúdo.
que vai edificar a sua fé, que vai fazer você crescer, né? Sai fora desses caras que ficam brigando na internet, arrumando confusão na internet, fofocando a vida dos outros. Sai fora disso, né? Seja águia, né? Não seja uma galinha de Angola que vive ciscando no lixo e dizendo: estou fraco. Não, você é águia, o seu destino é o céu, o seu destino é o trono de Deus, o seu destino é olhar o sol e ver as maravilhas de Deus, não é? Então siga lá, Marcelo Hebraísta no Instagram, ok? Então eu disse que o cristianismo que brilha não faz publicidade. Olha o versículo 9. Ao descerem do monte, ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto. Mas como não divulgar? O camarada vê Moisés, o camarada vê Elias, Jesus transfigurado, o rosto como o sol, a nuvem de glória, o Pai falando, e Jesus diz: Sss! Que diferença, não é? Das igrejas atuais. Vem na minha igreja, que eu vou orar forte aqui, e o milagre vai acontecer. Esse pessoal não leu esse texto. Vem aqui, que eu garanto a solução do teu problema. O pessoal não está lendo esse texto. Cristianismo que brilha não faz publicidade. Quem pode dar um glória a Deus por essa palavra? Vem aqui na minha igreja, semana de avivamento. Irmãos, a igreja não tem agenda do avivamento. A agenda do avivamento está nas mãos do Espírito Santo. A igreja não faz avivamento. A igreja só pode içar as velas aos ventos do avivamento. O avivamento pode começar nesse culto hoje aqui. O avivamento pode começar na sua casa lá com os seus filhos orando. O avivamento pode começar na sua empresa. O avivamento é obra exclusiva de Deus e não uma agenda humana. Ao descerem do monte, proibiu. Diga, Jesus proibiu. Parece que Jesus não gostava dos publicitários. Brincando. Fiquem quietos. Mas olha que lindo. O cristianismo que brilha, mesmo não sendo feito publicidade, ele é visto. É aquele hino antigo, né, pastor Diego? O senhor deve conhecer. Ninguém detém, a obra é santa. Não adianta querer parar a igreja. O socialismo tentou parar. O socialismo está praticamente extinto no mundo. Voltaire um dia disse: destruam a igreja. A casa onde ele falou, hoje é uma sociedade bíblica, porque a igreja não é do Papa de Roma, a igreja não é dos bispos, a igreja é de Jesus Cristo de Nazaré. Coisa linda é a palavra de Deus. Diga glória a Deus por esta palavra. Enquanto você dá glória a Deus, eu vou tomando água aqui. Vai dando glória a Deus aí, irmão. Vai dando aleluia. Diga: exaltado seja o Senhor. Diga para Ele o que Ele representa para você. O autor da sua fé, o Senhor da sua vida, o seu Redentor, o seu pastor, a água da vida, o pão da vida, o caminho, a verdade, a vida, o leão da tribo de Judá, maravilhoso, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Exalte a Deus aí por um minuto nessa noite. Lemachura bacandarabacandarai, lemachandarabachure mecandorebacai, alabachura bacanda, remiande refaste andalabastere andalabaia.
Glorifica a Deus, igreja. O Espírito de Deus está movendo. Enquanto você glorifica, essa tristeza sai de você hoje. Enquanto você glorifica, as cadeias estão sendo quebradas. Enquanto você glorifica, Deus visita a sua casa. Enquanto você glorifica, Deus visita alguém no hospital. Enquanto você glorifica, as obras do diabo estão sendo desbaratadas. Ramai chourebacai, esterivialabasterianda labai. Oh maravilha! Oh glória ao nome do Senhor para sempre! Glória, 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 glória a Deus! Oh maravilha! Santo é o teu nome, Senhor, santo é o teu nome. Eu declaro a vitória de Deus sobre a tua vida. Eu declaro uma semana de vitória na sua casa. Eu declaro a bênção do Senhor te acompanhará. Onde você entrar, Deus entra na frente. Onde você pisar, Deus pisa na frente. Onde você chegar, vai acontecer algo extraordinário. Você está brilhando, irmão. Esconda-me em ti. Como eu amo seu nome. Em último lugar, agradecendo ao pastor Diego por tão grande oportunidade. Diga assim: cristianismo que brilha. Tem consciência escatológica. Ou seja, não é esse cristianismo que está sendo pregado por aí, altamente material, altamente secularizado. É um cristianismo que sabe que tem morte, mas também haverá ressurreição. Não é um cristianismo imediatista. Um dos textos mais lindos da Bíblia, para mim, é daqueles jovens, pastor Diego, o senhor vai concordar comigo. Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não se prostraram diante daquela estátua de ouro, levantada na província de Dura, na Babilônia. Os oficiais disseram: "Ó rei, tem 3 aí que não se dobram." E é lindo o texto. Os meninos disseram assim: "Ó rei, olha que fé, o nosso Deus pode nos livrar, mas mesmo que Ele não nos livre." Oh irmãos, Ele pode nos livrar, mas se Ele não livrar, a gente não vai se dobrar. Aí pronto, acabou. A gente não se dobra. Que fé. Você estava pronto para ir. Eis que diz Hebreus a respeito de Abraão: porque cria ele que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque da morte. É a fé que vai além do material. É a fé que vai além do físico. É a fé que vai além do carro, da casa, do dinheiro. É a fé que sabe que o dia vai morar numa cidade cujo pavimento é de ouro. Ó Deus! Irmãos, estou sentindo a unção de Deus aqui essa noite. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui essa noite. Você não veio aqui à toa não. A bênção de Deus é certa na tua vida hoje. Você vai sair daqui animado. O diabo estava querendo parar você. O diabo estava cirandando com você essa semana, colocando confusão na sua casa, confusão no seu trabalho, querendo deixar você desanimado. Mas ele perdeu nesta noite. Perdeu nesta noite. Perdeu nessa noite, porque cristianismo que brilha não pensa apenas no agora, pensa no amanhã. Como disse Paulo: eu sei em quem eu tenho crido, e Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final.